Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo e trago a você aqui nesse instante a continuidade do estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então vamos agora a partir das questões 117 a 126, certo? Vamos lá à nossa leitura e reflexão. 117. A inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Resposta: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência. Desculpe, vontade de espiar. Profunda. Desculpem. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica do progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição. Então nós percebemos que, através das nossas construções de várias e várias encarnações, através do progresso adquirido, das quedas e elevações, do aprendizado que isto representa, marcando e gravando em nossos espíritos, nós vamos aprendendo e vamos evoluindo, desenvolvendo essa inteligência que temos. Questão 118. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Resposta: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, aqui, mais uma vez, ele marca a questão de que em nosso campo mental, em nosso espírito, ficam gravadas as impressões, as experiências que adquirimos, e assim, passado de uma encarnação para outra, nós vamos desenvolvendo, e fatos que acontecem são buscados ali no arquivo das nossas memórias, arquivo daquilo que passamos, a experiência, o aprendizado e a lição. E como resolver isto? Porque nada se perde. Todo o nosso progresso, ele é evoluído. Nós vamos evoluindo através desses progressos, não vamos retardando o nosso progresso. Nós podemos estacionar, mas não retardar, não involuir. Certo? Então, questão 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Resposta: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio. Dentro da humildade do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, como nos diz aqui a espiritualidade, como nos traz Emmanuel, é através das experiências que passamos aqui na Terra. Nós estudamos, nos programamos, nos preparamos, fazemos cursos na espiritualidade e aqui na Terra nós vemos colocar em prática, através das experiências, todas essas questões, certo? Então, questão 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Resposta: diremos melhor, a inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. E nós percebemos aqui, através desta questão 120, o que atualmente vivemos no nosso planeta, onde estamos migrando nessa transição planetária para um planeta de regeneração. Nunca vemos tantas pessoas sofrendo de depressão, sentindo-se isoladas, sozinhas e sofrendo de doenças mentais, exatamente porque desenvolveram ao extremo sua inteligência ou deixaram que fluísse muito mais
e quase sempre os seus defeitos, os seus vícios, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então se guardam de sentimentos, não colocam para fora aquilo que sentem e não conseguem se relacionar com as pessoas. Tem uma dificuldade extrema em buscar este amor pelo medo do sofrimento ou pelas experiências erradas que tiveram, recusam-se a passar novamente por outras experiências e acabam sofrendo por não equilibrarem sentimento, razão e emoção, certo? Questão, então, 121. O meio ambiente influi no espírito? Resposta: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então nós percebemos aqui que o meio ambiente, ele constitui uma influência, ele constitui uma prova, uma barreira a ser ultrapassada. Mas ele não é o determinante para a falha e para a queda. Nós percebemos que muitas pessoas, apesar de todas as privações que estão à sua volta, conseguem se sobressair. Seriam aqueles exemplos que nós dizemos, tinha tudo para dar errado e se tornou um exemplo de virtude, de amor e de bem ao próximo. Certo? Questão, então, 122. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Resposta: o campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. Então, o estudo constante, ele traz para nós arquivos em nossa memória, guardados. Nós não vamos saber tudo de cor, não. Fica ali arquivado, é material que eu tenho. É como quem compra 5 quilos de arroz, compra feijão. Na hora que precisa, vai lá no armário e busca. Assim é o estudo. Nós vamos lendo, e quando precisamos, a espiritualidade abre as gavetinhas da nossa memória, vai lá e busca. Mas se não temos aqui arquivado, vamos nos intuir a quê? Não podemos jogar nas mãos da espiritualidade aquilo que cabe a nós, certo? Então, questão 123. Deve o crente criar imposições absolutas para si, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Resposta: o crente deve esforçar-se o mais possível, mas, de modo algum, deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras, e no cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando por vezes ao mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. A prece ativa, que é o trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair novos compromissos. E nesse esforço, a alma estará preparada para estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno, no espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. Então, precisamos buscar o equilíbrio, o esforço e o aprendizado por nós mesmos e aguardar que tudo venha a se desenvolver no tempo certo. É como uma semente que colocamos na terra. Tudo necessita de tempo de preparo e de cuidado, certo? Então, agora a questão 124. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Resposta: a palavra é um dom divino. Quando acompanhada dos atos que a testemunhem e através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas,
de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite, de gerações a gerações, o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Através da palavra, nós transmitimos o nosso conhecimento. Elas vibram numa região aonde muitos outros se identificam, aonde muitos outros se encontram, e é por isso que ela ganha força, e é por isso que ela emana também consigo uma grande missão de envolver outras pessoas e as conduzirem para o progresso. Mas, utilizada para o mal, também será meio de provas e expiações futuras aquele que a pronuncia e aquele que a segue, certo? Questão 125. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos os seus socorros direto, afetuoso e eficiente? Resposta: os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência da humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Então nós percebemos assim que estão em nós as maiores dificuldades de sermos auxiliados e estarmos em constante convivência com aqueles que nos antecederam no desenlace do corpo físico. As nossas imperfeições, o nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho e os nossos vícios que nos mantêm muitas vezes numa região vibratória separada deles. E assim torna difícil essa questão toda, certo? Questão 126. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro? Resposta: a vez de convir convosco que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia, para que possamos examiná-los devidamente na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um, e a memória é uma chapa fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações. Mais tarde, no capítulo das expressões do mal e do bem. Então nós percebemos que nada se perde, nada é em vão. Toda experiência, feliz ou infeliz, fica gravada no nosso espírito e, de acordo com uma nova passagem que temos, um novo caminho, uma nova situação, ali nós temos a vibração de uma alegria, de uma felicidade, uma impressão que sentimos e que muitas vezes não sabemos explicar de onde, mas que é ativada por aquela lembrança gravada em nós. Certo? Então, essas foram as questões 117 a 126, e no próximo vídeo estaremos adentrando a partir da questão 127 a 136. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe, e até a próxima!